Fala, Galo, ó, sem pontas não vai dar para começar a temporada. Brigamos o ano todo para que o Atlético tivesse essas peças para poder ganhar a Libertadores. A gente, né? Enfim, não fizeram. É caro, é muito caro, mas enfim. Então, vamos falar aqui de três possibilidades com a matemática para a gente poder não ser também injusto e leviano, mas com algumas situações que são possíveis que vocês vão avaliar, porque aqui o papo é democrático e você vai comentar aí, deixando seu like, sua curtida. Preciso que você comente suas observações para que a gente não esgote o assunto e faça o diálogo continuar. Seguinte, o Atlético tá passando tempo e o Atlético não consegue trazer um atacante para poder alimentar o Hulk, alimentar o Davidson, o Atlético que teve inúmeras dificuldades para poder achar espaço no ano passado, perdeu o Paulinho agora, então tudo que se diz é que o Atlético vai fazer uma reposição. Só que no futebol brasileiro, todo mundo está se encaixando as peças aqui e acolá, e o Atlético nada de apresentar um atacante de beirada que faça a torcida ficar crente nessa possibilidade. Aventou-se Soteldo, enfim, falaram-se de outros jogadores, mas eu vou aqui listar três atletas. E aí eu vou listar, e não é uma informação de que está acontecendo a negociação, tá? Eu vou fazer aqui uma análise de três atletas, e aí vocês vão ponderar isso do ponto de vista de vocês com a matemática na mão, beleza? O primeiro deles é o Bruno Henrique, 34 anos, torcedor do Atlético, é doido para que eu fale. Tem gente mandando mensagem para mim agora, perguntando se tem alguma coisa do Bruno Henrique com o Atlético. Se tem, eu ainda não sei. É igual aquele negócio do Cuca. Na sexta-feira eu não tinha notícia, no sábado eu consegui. Então, assim, pode ser que amanhã eu consiga. Mas o Bruno Henrique, a gente está tentando, todo mundo desconversando, enfim. Não é uma informação, mas o que eu vou te passar de informação é o seguinte: o Bruno Henrique tem 34 anos, joga no Flamengo com contrato até 2026, ou seja, ele tem mais 2 anos de contrato, tem o 2025 todo e o 2026 todo. E aí, fazendo uma conta rápida, sabendo basicamente do que ele ganha, ele tem metas que atingem até 2 milhões e meio por mês, é um salário altíssimo. Não é assim nominalmente 2 milhões e meio, mas vamos lá, considerando que ele recebe ali na casa de 2 milhões fixos durante toda a temporada, vou até pegar os óculos aqui para facilitar minha vida nas continhas que eu fiz. Ele teria ali cerca de 50 milhões do Flamengo a receber, e aí eu fiz uma ideia de um plano de negócios se o Atlético quisesse contratar o Bruno Henrique. 50 milhões, basicamente, é o que o Flamengo tem que desembolsar para o Bruno Henrique nesses 2 anos de contrato, mas faria ali um plano de carreira para o Bruno Henrique vir para o Atlético de 2 anos mais 2, ou seja, de 4 anos, ou seja, o Atlético ia pagar os 50 que o Flamengo tem a pagar a ele, e daria para ele mais 40 milhões. 40 milhões divididos em 24 meses, tá? E, além disso, pagaria o Flamengo o que ele está valendo hoje no mercado, que é cerca de 1,5 milhão de euros, o que equivalem a 7 milhões e meio de reais na cotação de hoje do dólar, que está 6,15. Então, basicamente, o pacote Bruno Henrique para 4 anos de contrato ficaria na casa de 100 milhões. 4 anos, 100 milhões. Isso dividido por 48, que são 4 anos, daria ali um salário de 2 milhões para o Bruno Henrique, que seria o maior da companhia, porque o Atlético hoje tem o Hulk como seu maior salário. Ponto. Se vocês vão concluir, tá? E aí o Atlético teria que talvez equiparar o Hulk com ele, enfim. Engenharias financeiras que precisam ser feitas. Não é fácil trazer o Bruno Henrique, estou ponderando para vocês uma engenharia para trazer um plano de carreira para ele, pagando os 2 anos que o Flamengo ainda tem para pagar. E por que você está pagando 50 dos 2 anos e mais 40 para o Flamengo nos dois, e mais 40 para mais 2 anos dele? Porque ele também está a carreira dele está numa decrescente em função da idade, não da técnica. O Bruno Henrique é muito bom, mas aí o Atlético proporcionaria a ele mais 2 anos de contrato. Ele só tem garantia de trabalho de mais 2 anos no Flamengo. Então o Atlético faria um plano que pagaria o que o Flamengo ainda deve e ainda faria um plano para ele de 40 milhões para 2 anos quando ele está mais velho. Entenderam mais ou menos a conta? E aí nesse pacote 100 milhões para dividir por 48 meses, uma conta burra mesmo, só para poder facilitar para o entendimento, e daria um salário ali de 2 milhões e pouquinho para ele durante esse período e pagaria o Flamengo. Ok, pronto. Vocês avaliam. É possível trazer o Bruno Henrique? O Atlético tem condição de trazer esse atleta? Dá para fazer uma engenharia? Talvez seja possível. O Atlético vendeu o Paulinho, mas ainda é muito difícil. E até porque tirar alguém do Flamengo não é tão fácil como fazem com o Atlético para tirar um atleta daqui. Ponto. Mas
Dá para fazer? Pode ser que dê. Um bem bolado mesmo, pode acontecer. E aí tem um outro cara, um segundo cara. Eu vou citar um segundo e um terceiro. O segundo vai ser rapidinho, que é o Arias. O Arias tem 27 anos. Ele tem uma propensão de ir para a Europa. E como ele tem essa propensão de ir para a Europa, há uma situação no Rio de Janeiro que eu apurei agora, que é o Fluminense não libera ele para jogador, para time brasileiro. Só para o externo. Mas se você fizer uma conta, o Arias está valendo ali cerca de, na conversão para reais, hoje, cerca de 105 milhões de reais, trazendo o euro para reais, e ainda ele teria um salário na casa de 1 milhão, porque hoje ele recebe cerca de 500 mil no Fluminense, e o Fluminense está para mudar isso, dobrar o valor do salário dele para 1 milhão, para ele ficar no próprio Fluminense ou ser vendido por um valor melhor para um time da Europa. Então, o querido Arias, que sou fã dele, daria uma bagatela aí de cerca de 130 milhões. E aí você teria que fazer um plano que, para o Galo, no caso, nesse momento, seria inviável se você dividir por um contrato de 3 anos, por exemplo. Sairia um salário muito alto, maior do que 3 milhões. Então, assim, além, enfim, um monte de outras questões aí, não seria viável no momento John Arias no Atlético. Aí eu falei de um Bruno Henrique que tem que fazer uma engenharia muito, muito boa. Falei de um Arias e aí eu quero falar de um cara que é possível. Esse cara, ele joga no River Plate. É o Facundo Colidio. Vi ele jogando nas partidas contra o Atlético, já tinha visto outras partidas. É uma revelação do futebol argentino. E ele é uma promessa mesmo, foi considerado uma das promessas mundiais, jogou na Internacional e voltou para o River Plate. Enfim, um jogador que está com a cotação dele atual na casa aí de 6 milhões de euros, o que daria aí cerca de 37 milhões de reais. 6 milhões de euros é a cotação do Facundo Colidio. Vocês vão lembrar dele, é um lourinho que jogou contra o Atlético e é um bom atleta. Então, 37 milhões seria para adquiri-lo. Mas o salário dele, o salário lá no River, o maior é do Lanzini, que é um meio-campista. Ele não chegaria a 500 mil. Mas digamos que ele receba cerca de 500 mil no time do River e vai subir isso para 800 mil. Com a cotação, com a dificuldade de viver na Argentina, qualquer jogador argentino tem vontade de vir para o Brasil. O Brasil é como se fosse, para o sul-americano, a Inglaterra, do ponto de vista de Premier League, ou seja, o sul-americano ou quer ir para a Europa, ou se não conseguir, quer vir para o Brasil. Então, fazendo um bem bolado, com um bom atleta, 24 anos, o mais novo dos 3 que eu estou citando, potencial para venda é grande, é um bom jogador, o Atlético faria uma contratação ali de cerca de 36, 37 milhões, mas pagaria um salário aí durante um período aí, vamos dizer, de 2 anos, de 19 milhões, 800 mil por mês. Ou seja, daria para o Atlético contratar um atleta desse. Tá? Então, assim, nesse momento, o Atlético precisa correr para não ficar com o resto. E a grande preocupação é que se o Atlético não tiver essa peça, eu sei que o Atlético tem o Alisson que está crescendo, que é uma revelação, mas ele precisa de ser ajudado. Ele não pode ser a única piscina nesse ambiente. Então, o Atlético precisa desse jogador, Facundo Colidio. Um jogador que vale aí cerca de 6 milhões de euros. O Atlético pode parcelar, como todo mundo parcela, e fazer um bom negócio. É uma alternativa. Estou dando uma alternativa, tá? O Siga lá que está fazendo esse trabalho, mas estou dando uma alternativa de um jogador do River Plate, que é um bom atleta, que joga na ponta esquerda, que tem 24 anos, tem potencial de venda e ainda não está caro. Mas se o Atlético quiser só esperar o tempo passar e trazer qualquer coisa, nós vamos ouvir piada no final do ano de novo. Então, fica aí. Áreas muito, muito impossível financeiramente. Bruno Henrique tem um plano no Flamengo, já tem uma história no Flamengo, mas pode ser possível? Pode. Fazendo um bem bolado de uma distribuição financeira aí, dá para fazer uma engenharia, sim, para trazer ele. Daria, né? Daria, não sou eu que faço. E o Facundo Colidio talvez seja das melhores situações, porque é um jogador novo, com potencial de venda, ou seja, ele pode render em campo e depois render financeiramente. Mais uma vez, falei para Boné, um abraço para vocês, se te faz bem, vem, se te faz mal, tchau, comenta aqui, a gente precisa de vocês. Valeu!